Mensagem número 28, na conquista da liberdade. Tá bom. Baseada na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 13, onde ele diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. E Emmanuel comenta: a mente humana, antes do contato com o Cristo, o divino libertador, padecia milenárias algemas de servidão. Era o cativeiro da violência convertendo o mundo em arena de senhores e escravos. Era o grilhão implacável do ódio garantindo impunidade aos crimes de raça. Era a treva da ignorância aprisionando a inteligência nas teias do vício de raça, do vício dourado, desculpa. Era a obsessão da guerra permanente encarcerando os povos em torrentes de sangue e lama. Cristo veio, porém, e conquistando a libertação espiritual do mundo a preço de sacrifício, descerra novos horizontes à humanidade. Da manjedoura à cruz, movimenta-se o amigo divino, reintegrando o homem na posse da simplicidade, do equilíbrio, da esperança, da alegria e da vida eterna, que constituem fatores essenciais da justa libertação do espírito. Devemos, pois, ao Senhor a felicidade de nossa gradativa independência para a imortalidade. Entretanto, para atingir a glória divina a que estamos destinados, é preciso saibamos renunciar conscientemente à nossa própria emancipação, sustentando-nos no serviço espontâneo em favor dos outros, porquanto somente através da nossa voluntária rendição ao dever, por amor aos nossos próprios deveres, é que realmente alcançaremos a auréola da liberdade vitoriosa. Então, esse aqui, pessoal, é mais um capítulo que trata dessa questão da liberdade abordada do ponto de vista espiritual, né? Aqui quando Emmanuel, né, diz que para que possamos atingir a glória divina é preciso que saibamos renunciar conscientemente à nossa própria emancipação, é porque ele está querendo dizer o seguinte: essa liberdade, ela na verdade não é propriamente uma conquista, porque ela já existe dentro de nós, né? O nosso espírito ele é livre para fazer as escolhas que desejar fazer, né? O nosso grande problema é que a gente ignora que nós somos essa natureza luminosa capaz de criar nossas próprias circunstâncias, né? E ficamos agindo como se nós dependêssemos de obter coisas do mundo externo para que a gente possa ficar satisfeito, né? Ficar pleno. Mas a nossa natureza divina, ela já é, por si mesma, autocontente, né? O que quer dizer isso? Que ela em si mesma é a fonte criadora e é a própria origem de toda a felicidade, né? Então, quando ele fala aqui que a gente precisa, para atingir essa glória divina, renunciar à própria emancipação, ele está querendo dizer isso. A gente precisa renunciar a essa visão errônea de que a gente tem que buscar algo, né, fora de nós, porque a nossa felicidade está já exatamente nessa nossa capacidade de construir nossas próprias circunstâncias, né? Nós já citamos aqui algumas vezes uma frase do Deepak Chopra no livro Caminho do Mago, onde ele diz assim, que você é o mundo. Quando você se transforma, o mundo em que você vive também será transformado. Então, quando a gente transforma o nosso interior, quando a gente transforma a nossa forma de olhar para o mundo, esse mundo para o qual nós olhávamos, ele se transforma também. Porque é mais ou menos assim, se a gente acorda achando que as coisas não são boas, que as coisas estão ruins, que está tudo negativo, que as coisas estão dando errado,
a gente vai permear toda a nossa experiência naquele dia, né, em que a gente acordou com esse espírito, dessa negatividade. Tudo que a gente olhar, a gente vai ver defeito. Tudo que a gente olhar, a gente vai ver problema. Né? Por quê? Porque o mundo é um espelho das nossas próprias projeções mentais, né? Das nossas próprias expectativas. Então, se a gente acorda com essa expectativa de que tudo está negativo, a gente vai encontrar isso. Porque Jesus fala no Evangelho, buscai e achareis. Então, a gente precisa entender que esse buscai e achareis é exatamente isso, né? A gente vai encontrar aquilo que nossos olhos estão procurando. E os nossos olhos procuram o quê? Aquilo que a nossa mente naquele momento está conectada. Então, se ela está conectada com um ambiente, uma paisagem mental negativa, tudo para qual ela olhar, ela vai ver negatividade, ela vai ver problema, ela vai ver obstáculo, né? Ela vai ver dificuldade. Né? Aquele capítulo que nós já estudamos aqui, inclusive nesse livro, Palavras de Vida Eterna, que se chama Jesus e Dificuldade, ele fala exatamente sobre essa habilidade que nós precisamos desenvolver de criar uma visão positiva da vida, de modo a que tudo aquilo para o qual a gente olhe, a gente consiga transformar aquilo que seria inicialmente uma dificuldade em uma lição, em um aprendizado, em um crescimento interior. Porque aí tudo que for aparentemente negativo, se a gente tiver com a mente posicionada dessa forma, a gente vai transformar em algo positivo, né? Por exemplo, a Fernanda agora vai tomar posse lá como agente penitenciário, né? Várias pessoas podem, se você pode chegar assim, você pode chegar e falar, passei no concurso, estou muito feliz, né? Como você postou no grupo, vou tomar posse. Muitas pessoas falam, nossa, você vai trabalhar num lugar perigoso, né? No presídio, com essas pessoas que cometeram crimes. Essa é uma forma de olhar que a gente estava falando, é uma forma da mente que está olhando negativamente para as coisas, né? Está olhando para os problemas, né? Não está olhando para as oportunidades. Mas se a gente se posiciona de uma maneira mais elevada, mais espiritualizada, né? A gente pode pensar da seguinte forma, poxa, que grande oportunidade da gente prestar serviço a seres que estão necessitando de luz, né? Estão necessitando de alguém que esteja dentro daquele ambiente, não apenas para policiar, para vigiar, né? Mas para oferecer algo também, né? Nem que seja uma palavra, um sorriso, um gesto, entendeu? Ela está pensando em fazer um trabalho de constelações familiares lá com a menina. Exatamente, sem dúvida, se a gente pensar do ponto de vista cristão e evangélico, que é o nosso tema de estudo aqui é o evangelho, né? É uma grande oportunidade de serviço, né? Porque a gente tem que servir onde as pessoas precisam, né? Não é onde está tudo funcionando bem, né? É onde as coisas, por algum motivo, não funcionaram bem, né? Então eu imagino assim, que você vai trabalhar num presídio feminino, né? Deve ser, né? Não, eu vou ficar no jurídico aqui da faculdade. Mas enfim, seja onde for, vai haver uma oportunidade, né, de você lidar com seres que, vamos dizer assim, tão necessitados de nem que seja uma mínima réstia de luz, né? E a gente, quando está se colocando como alguém que está no caminho do tema dessa mensagem, que é na conquista da liberdade, né? A gente tem que ter exatamente essa liberdade de estar bem em qualquer lugar, né? Não precisa ser o lugar perfeito, até porque o lugar perfeito ele não existe. Existe o olhar da perfeição da sabedoria, né? O olhar da perfeição da sabedoria, o que ele percebe? Ele percebe que Deus é onipresente, Deus está em todos os lugares. O que significa que em todos os lugares há grandes oportunidades de crescimento e aprendizado, sobretudo naqueles que nos desafiam mais, né? Então esses lugares, como presídios, por exemplo, eles colocam muitos desafios, né? Porque muitos seres, aqueles seres que estão ali, eles estão envoltos em muito desequilíbrio, né? Então eles vão desafiar muitas vezes a nossa paciência, né? A nossa perseverança, né? A nossa habilidade em contornar conflitos e por aí vai, né? A gente pode... Vocês percebem o que nós queremos destacar aqui é que quando Paulo diz assim, não useis da liberdade para
dar ocasião à carne. O que é a carne? A carne aqui, simbolicamente, é o nosso desejo de conforto. A gente quer estar numa zona de conforto, né? Mas o que ele está dizendo aqui, ó, não dê ocasião a esse desejo que a gente sempre tem de estar na zona de conforto, né? Aceite os desafios que a vida propõe, porque esses desafios é que nos vão fazer crescer, né? Se a gente ficar tentando manipular as circunstâncias para que tudo esteja como a gente acha que deveria estar, né? Nós não vamos ter essa oportunidade de crescimento, porque não vamos ser desafiados, né? É igual quando a gente está na escola, cada exercício que o professor passa é um desafio, é algo que vai exigir de nós algo que a gente até aquele momento ainda não sabia fazer, mas vamos aprender a fazer, né? Então, essa conquista da liberdade de que fala a nossa mensagem, ela é essa conquista desse equilíbrio que não se abala com nenhuma circunstância, que lida com todas as circunstâncias com serenidade, com tranquilidade. Se as circunstâncias estão favoráveis, ele também não se deixa tomar de um excesso de euforia. Se alegra com a alegria, né, que está no ambiente, usufrui daquilo, mas também sabendo que quando a situação mudar e ele estiver enfrentando uma situação de adversidade, esse mesmo equilíbrio vai ser mantido, porque o ser conquistou essa liberdade de não estar sujeito às circunstâncias externas. Vocês percebem? O que é a liberdade? É a liberdade de não estarmos escravizados ao que acontece fora, né? Então, isso acontece muito hoje, quando a gente ouve notícias, por exemplo, no rádio, na televisão, ou até mesmo na internet, né? Ah, aconteceu não sei o que, a gente, meu Deus, aconteceu não sei o que. Mas quando a gente conquista essa liberdade, a gente já não se abala mais com essas coisas. A gente ouve, né? E consegue se manter nesse ponto de equilíbrio, que é sempre um ponto, luminoso, né? É sempre um ponto que, se a gente não sair dele, né? Se a gente se mantiver nesse eixo, a gente vai sempre conseguir lançar luz em qualquer circunstância que seja, por mais obscura que ela possa parecer.